Olá, alunos e alunas do CMPM5 do sexto ano. Eu me chamo professora Samantha e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do gênero conto, né? No vídeo passado nós vimos o conto popular e agora nós passamos ao conto de suspense. Lembrando que o conto, assim como outros gêneros textuais, ele, independente de ser conto popular ou conto de suspense, ele continua com aquela estrutura fixa, né? Com aqueles elementos básicos dos gêneros textuais de narrativos, né? Que são os personagens, o enredo, o narrador, o tempo, o ambiente, o espaço. Esses elementos eles continuam, independente de ser conto de suspense ou conto popular ou conto de fadas, né? Aqueles outros elementos, aquelas outras estruturas também do conto, como o clímax, o desfecho, a situação inicial, isso também se mantém, né? A gente vai ver o que diferencia o conto de suspense de outros tipos de conto, como o conto popular e o conto de fadas, como a gente já viu anteriormente. Vamos lá, mas primeiramente nós vamos ver, tentar entender um pouco sobre o início, de onde surgiu esse conto de suspense, né? Eu trouxe aqui para vocês o que é e o surgimento deles, né? O conto de suspense é uma subclassificação, né, do gênero conto, que tem como diferencial o foco na produção da sensação de tensão ou incerteza e ansiedade, em razão do encadeamento de situações em uma narrativa. Sua origem, a origem do conto de suspense, vem do século XIX, quando as reportagens policiais jornalísticas noticiadas nos jornais ingleses daquela época não apresentavam soluções para os casos, né? Desse modo, os casos se tornavam misteriosos e serviam de inspiração para a criação de histórias de suspense. Daí, essa é a origem do conto de suspense, né? Os policiais não conseguiam resolver alguns casos, né? Geralmente casos de assassinato, de desaparecimento, e isso se tornava motivo para a criação de histórias, né, entre o povo, no boca a boca. E aí começaram a escrever essas histórias e daí partiu, né, a origem do conto de suspense. Lembrando que o grande diferencial dele, em contraposição ao conto popular, enquanto o conto popular ele tem a intenção de mostrar uma tradição, de uma cultura, de um povo, um costume, no conto de suspense, ele quer produzir o quê? Essa sensação de tensão, de ansiedade, né? Ele quer entreter o leitor, né? E uma das grandes características do conto de suspense, que vai aparecer em palavras, né? No caso, na forma linguística, são essas características, né? A narrativa ela vai trazer para a gente descrição de situações, pessoas e lugares, descrições obscuras. Como assim, professora? Eu trouxe aqui um formato de imagem para vocês, né? Vocês, na narrativa de suspense, a gente sempre vai ter alguns elementos, assim como uma noite escura, uma lua cheia, um gato preto, uma estrada sombria, né? Com prédios antigos, velhos, né? Um pouco destruídos. Um ambiente, aqui nós temos um ambiente interior de uma casa, né, ainda escuro, com um serzinho aqui, um monstro desconhecido, né? Então tudo isso faz parte do conto de suspense. Isso é muito comum nas narrativas de suspense, né? Eu trouxe aqui a imagem visual, mas isso vai ser perceptível através do uso de adjetivos, principalmente, né, nas narrativas escritas. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplinho de um conto que chama Acauã, do escritor paraense Inglês de Souza. Essa aqui é a primeira página do conto, e aí eu destaquei aqui algumas palavras para vocês que começa a dar esse tom sombrio, né, para um conto de suspense, que é aqui no caso. E aí vocês veem que em uma única página tem bastante palavra que remete a essa coisa sombria da escuridão, que faz a gente ficar com tensão, com medo, né? Ele usa aqui noite fechada, as palavras silêncio e solidão, melancolia, um povoado triste e abandonado, Faro, que é o nome do povoado, da aldeia, ela é deserta, a noite é uma solidão, escuridão pavorosa. Então, todas essas palavras aqui elas já vão remetendo a esse clima de medo, de tensão no leitor. E tudo isso já é intencional do autor para que se crie esse clima de tensão, certo? E aí eu trouxe um pequeno vocabulário aqui para vocês, né? Quando vocês forem produzir, de repente, um conto de suspense, e até para vocês identificarem o gênero de um conto. Provavelmente vocês
encontrarão algumas dessas palavras, né, nesses contos, que é aqui noite, sombrio, angustiado, morte, velório, lúgubre, escuridão, pavor, gritos, sussurros, tempestade, gritos, ventania, mau agouro, mau presságio, gritaria, pecado, enterro, crime, escuridão, melancolia, solitário, furor, cólera, tempestade, languidez e doente. Essas aqui são só algumas das palavras, né? As palavras são inúmeras que podem ser usadas para isso, que tem esse sentido mais obscuro, né? Que produz um pouco de medo na gente. E aí é interessante quando vocês forem ler um conto desses, porque vocês vão descobrir palavras novas. Por isso tenham sempre em mãos um dicionário ou o próprio celular para fazer a busca, né, na internet das palavras desconhecidas. Isso é importante para vocês ampliarem o vocabulário de vocês e entenderem, né, palavras para quando vocês forem ler por aí outras histórias, outros textos, e vocês reconhecerem essa palavra e seu significado. Agora eu trago para vocês a grande coisa do conto de suspense, né? O grande diferencial dele, além do uso de palavras que produzem um clima de tensão e medo, é o prolongamento do clímax, né? A gente vê lá no texto da Teresa Bicuda, eu trouxe aqui para vocês, na segunda página, né? Ele entra com essa fala, ele termina a segunda página do conto com essa fala aqui. Só que teria sido melhor se tivessem se dado ao trabalho, porque foi então que o furdunço começou. Isso aqui foi quando a Teresa Bicuda faleceu, né? E os moradores não se deram trabalho de saber em que lugar que ela queria... não se deram trabalho de enterrar ela no lugar que ela gostaria de ser enterrada. E aí essa página termina assim, que pelo fato das pessoas não terem se dado esse trabalho, começou o alvoroço, começou o furdunço, começaram a acontecer coisas inesperadas. E aqui, nesse ponto, começa o clímax da história. E aí, esse clímax ele vai se prolongar pelas próximas 2 páginas, inclusive que já se insere em uma delas o início, né, o final, na verdade, o desfecho da história. Então, o conto de suspense ele tem essa grande característica, que é o prolongamento do clímax, né, que faz a gente ficar mais tempo tenso. No conto Akawan, que eu mostrei para vocês no trecho, acontece a mesma coisa. O clímax ele é estendido por umas 3 páginas, que faz com que a gente queira chegar ao final da história para saber o que vai acontecer, né? É tensão atrás de tensão até que a história tenha um desfecho, né? Então, pessoal, é só isso, né? É um vídeo muito rápido. Lembrando que os contos, independente de que tipo ele seja, ele sempre vai manter as características do pente e da estrutura narrativa, que é a situação inicial, o clímax e o desfecho, né? Então, e também os personagens, narrador, tempo, espaço, ambiente, tudo isso vai se manter. O grande diferencial vai ser no objetivo que esses contos têm, né? Que uns são de entreter, outros de ensinar, outros de mostrar o costume e a tradição de um povo, né? Somente estejam atentos para essas características. Lembrando que o conto de suspense, ele tem um alongamento, um prolongamento do clímax, que é essa produção de tensão no leitor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.